Pessoal, vamos abordar agora os princípios implícitos, né? Falamos dos princípios expressos, que são aqueles que estão previstos no artigo 37 da Constituição. E agora nós vamos abordar os princípios que podem derivar do texto da Constituição ou até da legislação infraconstitucional. Você precisa entender que existem princípios que estão expressos na Constituição e outros princípios que também fazem parte do regime jurídico administrativo. Princípio do contraditório da ampla defesa. Tem gente que diz que contraditório é sinônimo de ampla defesa. E não, olha aqui que eu vou escrever para você não cair nessa cilada. Contraditório. Lembra? Contradizer, dizer ao contrário. Por esse princípio, alguém que esteja sendo processado ou julgado, isso é âmbito administrativo. Esse princípio vai se aplicar lá no direito, no processo penal, mas foca aqui no direito administrativo. Processado ou julgado tem direito a ter conhecimento de todos os fatos que estão sendo relatados nesse processo. Então ele tem direito a ter conhecimento da amplitude de tudo que está sendo discutido, dos motivos que deram ensejo à instauração desse processo, dos fatos que foram documentados, das provas que foram documentadas. Então, o contraditório é contradizer, é o indivíduo ter conhecimento amplo dos fatos e motivos do processo instaurado. Ok? A ampla defesa não é a mesma coisa que o contraditório. A ampla defesa é um princípio que preza pelo indivíduo que esteja sendo processado ou julgado a produzir um acervo probatório produzir defesa, produzir qualquer meio necessário para a sua defesa. Princípio do contraditório. O indivíduo ele tem que ter total ciência do que lhe está sendo imputado, dos fatos que lhe estão sendo imputados, das razões que deram ensejo à instauração desse processo. E da ampla defesa é a possibilidade que o indivíduo tem de produzir tudo em razão das suas manifestações. Produzir defesa prévia, defesa técnica quando quiser, porque não é obrigatória, recursos, todas as ferramentas de defesa o indivíduo tem que ter à sua disposição e tem que gozá-la sem qualquer tipo de restrição. Por isso, ampla defesa. Tá bom? Segundo princípio, continuidade do serviço público. Olha aqui. Serviço público. Serviço público aqui como você entende de fato. Coleta de lixo urbano, serviço de água, esgoto, serviço de energia elétrica. Isso é um princípio, essa continuidade do serviço público. A regra é que esses serviços sejam contínuos e regulares, que não haja interrupção. A interrupção desse serviço, desse serviço, desse serviço, gera o quê? Gera um caos coletivo. Então, a regularidade, a continuidade, pressupõe regularidade. E essa oferta tem que ser popular à sociedade. Mas, Calixto, eu já vi interrupção de serviços. Claro, existem exceções. Olha aqui. Tem interrupção de serviço? Tem. Onde você vai achar isso? Na Lei 8987 de 95, lá no artigo 6º. Parágrafo 3º. O que diz a lei?
Cabe interrupção no caso de reparos técnicos. Então imagine lá a concessionária de energia elétrica verifica que sua estrutura está um pouco arcaica em determinada localização, ela precisa trocar ali a fiação, os postes, reparos técnicos? Sim. Razões de emergência. Vamos lá, um fio arrebentou com a tempestade. Ok. E aqui você já conhece, né? Inadimplemento. Usuário de serviço. O usuário de serviço tá falhando aqui na hora de... O usuário de serviço não quita suas faturas, suas contas, tem direito, a concessionária tem direito a fazer a interrupção de serviço. Existem algumas regras, tá? Não pode ser em final de semana, tem que ocorrer uma comunicação prévia, tá? Mas cabe, sim, de forma excepcional, a interrupção. Mas lembra que a continuidade é a regra. E aqui, greve, necessidade de continuidade, só para você lembrar que a segurança é uma oferta de um serviço público do próprio ente federativo. Então, aqui você não tem descentralização, delegação, nada disso. Você vai lembrar aqui que Polícia Militar não pode fazer greve, porque está na Constituição. Polícia Civil não pode, porque STF decidiu. E o servidor civil pode? Policial civil é servidor civil, tá? Mas o servidor não policial pode? Sim. E não com base em uma lei própria do regime de servidores. O STF se manifestou já em mandado de junção, salvo o melhor juízo, que o gozo desse direito de greve é de acordo com a Lei Geral da Greve. Então, servidor civil goza do direito de greve? Sim, mas não pela lei própria dos servidores civis. Sim, de uma decisão do STF que diz que os servidores, em razão da inexistência dessa lei, porque a Constituição fala que tem que existir essa lei, mas ela não foi regulamentada, o Poder Legislativo não produziu essa lei, então o STF, visando preencher essa lacuna, diz que os servidores públicos irão exercer o direito de greve de acordo com a Lei Geral da Greve. É a lei, deixa eu caçar aqui, Lei 7783 de 99. Beleza? Princípio da autotutela. Esse é o que eu acho o mais interessante em termos de concurso quanto ao aspecto da cobrança. É o tempo todo cai o princípio da autotutela. Então você tem que matar isso aqui. Você tem duas súmulas do STF regulamentando esse princípio da autotutela e ainda tem a Lei 9784 no artigo 53 dando o aspecto prático do princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? A administração pública ela tem um poder-dever de rever, de controlar os atos que ela vier a produzir. Então, verificando que o ato foi produzido contra a lei, né? Você lembra lá do princípio da legalidade? A administração, qualquer conduta dela, tem que estar de acordo com a lei. Se ela produz um ato que vai de forma contrária à lei, ela tem o dever de verificar esse ato e retirar a validade desse ato. Se ela produz um ato que também já não é mais oportuno para determinado momento, ele também pode ser retirado do ordenamento jurídico. E aqui eu vou mostrar para você as duas modalidades dessa autotutela. Primeira modalidade é a anulação. Vou escrever aqui, senão eu fico de cara de lado para a câmera escrevendo. Anulação. Na anulação, o ato ele foi praticado contra a lei. O ato ele é praticado de forma contrária à lei. Ok?
E aí, a administração, vendo que esse ato contraria a lei, ele tem que ser retirado do ordenamento. Então, ele vai ser declarado nulo. Isso aqui é uma obrigação. Calixto, um exemplo. Foca aqui, olha. Então, imagina, um servidor foi promovido, imagina um servidor lá, um cargo efetivo, ele é promovido de acordo com critérios que não estão na lei. Então, a lei diz que ele tem que ser promovido com, no mínimo, 7 anos no cargo que ele ocupa. Ele foi promovido com 3 anos. Houve um erro da administração. E esse erro ele é contrário à lei. A administração efetivou um ato administrativo, um ato de promoção, mas esse ato contrariou o que determina a lei. Se esse ato produzido pela administração ele é contrário à lei, ele entra aqui. Ó. Tem que ser declarado nulo. É obrigatória essa declaração de nulidade. E essa declaração de nulidade, ela pode ser tanto de ofício, então a administração fazendo lá aquele controle por si mesmo, verifica que o ato ele vai contra a lei, então ela pode, de ofício, retirar a validade desse ato, ou pode ser provocada. Um terceiro vai lá e entra com requerimento, vê que a administração cometeu algum equívoco e também através de provocação. Aqui você tem que ter uma manha, porque assim, se o ato ele foi praticado contra a lei, se esse ato ele é praticado contra a determinação da lei, ele vai ter o que nós chamamos de efeitos ex tunc. O que são esses efeitos ex tunc? Tudo que foi produzido com base nesse ato tem que ser declarado nulo, não tem efeito, não tem validade. Tudo que foi produzido, inclusive situações pretéritas à declaração. Se o ato foi declarado hoje nulo, tudo em relação a esse ato que foi produzido no passado não tem validade. Então esses efeitos são retroativos. Se o ato hoje é declarado nulo, as relações que foram reguladas por esse ato no mês passado, no ano passado, não têm validade. Essas relações são alcançadas. Por isso, efeitos ex tunc. Qual é o macete para você gravar o ex tunc? Lembra do T de traseiro. É assim que se gravam as coisas. O T aqui é de traseiro. Traseiro porque os efeitos são retroativos, os efeitos vão lá para trás, vão alcançar relações anteriores da data que esse ato foi declarado nulo. E existe também uma outra figura. Vou apagar aqui. Existe também uma outra figura, que é a revogação. Revogação. Na revogação, o ato ele é produzido de acordo com a lei. Então, o ato ok com a lei. O ato foi produzido de acordo com a lei. Só que, em algum momento, o gestor público verificou o seguinte: esse ato ele não é mais interessante para a administração, ele não é mais oportuno ou conveniente. O gestor ele tem os atos que são chamados atos discricionários, vamos estudar isso mais à frente, mas ele tem a possibilidade de fazer essa análise. Essa análise se a conduta, se os efeitos do ato são oportunos, são interessantes, convenientes. Essa análise, essa possibilidade de analisar a existência, a continuidade da existência ou não do ato, se chama mérito administrativo. Pessoal, a revogação ela atinge atos válidos que foram produzidos de acordo com a lei. Mas o administrador, o gestor público, em algum momento ele verificou assim, olha, esse ato aqui não faz mais sentido continuar. Vamos revogá-lo. Então ele tem essa margem de análise. Essa margem de análise ela se chama mérito administrativo. E os
os fatores que são motivadores dessa análise? Oportunidade e conveniência. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar então um servidor efetivo, né? Um servidor lá, o José dos Santos, ele sabe muito TI, mas ele não exerce um cargo de TI. Só que vagou lá uma função de confiança lá dentro do setor dele, e o chefe dele ofereceu, olha, tem uma função aqui, que é uma função que, em razão da grande demanda aqui de trocas de sistemas, que ela vai ser um pouco momentânea. Mas você tem interesse em ocupar essa função? Aí o José, beleza, então, ok. E aí o José é nomeado para essa função. E aí todo aquele fluxo que estava, aquela demanda de inovação tecnológica no setor, de troca de equipamentos, de adaptação de todos os servidores, passou pela mão do José, ok? Chegou um momento que essa demanda finalizou. E aí o chefe do José fala o seguinte, José, não é mais interessante, não é mais oportuno e conveniente que você fique aqui, porque essa demanda, ela se esvaziou. E aí o José, ele vai ter a revogação da sua portaria de nomeação para o cargo. A administração, ela vai retirar os efeitos dessa portaria, mas ela vai retirar por quê? Olha aqui. Porque não é mais oportuno, não é mais conveniente. Há uma análise, há uma valorização do mérito administrativo. Pegou? Aqui, diferente da nulidade, aqui nós temos os efeitos ex nunc. Por quê? Como não há ilegalidade do ato, não tem por que desconstituir as relações que foram regidas lá no passado por esse ato. Na revogação, somente da data da revogação em diante, como o ato não vai mais existir, não há mais o que ser regulado. Então, da data da revogação em diante, sim, você não tem mais os efeitos do ato. Mas da data da revogação para um prazo pretérito, os efeitos são conservados. O ato tem validade, porque é um ato legal. Então, não há desconstituição das relações anteriores à data da revogação. Como é que você vai gravar esse nunc aqui? N. N de novo. Então, só as novas relações serão alcançadas. Esses efeitos do novo ato, essa revogação, esses efeitos da revogação, eles vão apenas alcançar as relações futuras, ok? Não atinge o passado. Então, aqui um resumo para você depois fundamentar suas ideias. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pessoal, aqui, o que você precisa entender? Razoabilidade e proporcionalidade eu não vou tratar como sinônimos. Tem professores que tratam, eu não trato, porque tem questão que aborda só razoabilidade e questão que aborda só proporcionalidade. Qual é a mãe aqui? Razoabilidade. Razoabilidade vem de razão. O que é razão? É bom senso. Então, as decisões da administração pública, elas precisam ter um caráter de bom senso. Elas precisam ter um caráter de aceitabilidade social. Isso aqui cai muito em questão, esse termo, aceitabilidade. Porque a sociedade... Aceitabilidade. A sociedade precisa olhar para a decisão da administração e assim, aceitar como algo normal. Como, olha, a administração aqui agiu da forma correta, ela teve bom senso, ela teve aqui, ó, coerência na sua conduta. A razoabilidade, ela busca o seguinte: a administração ela pode ter diversos meios para alcançar o que ela quer produzir. Mas diante de um bom senso a ser aplicado, diante de uma conduta coerente, essa decisão ela tem que ser sempre tenha menos restrição aos direitos do administrado. Traduz, Calixto. Eu vou contar um caso concreto que eu percebi. Eu lembro de um servidor que operou o coração
e foi gozar a licença para tratamento de saúde. Só que no sexto dia, o coração ficou debilitado. No sexto dia, a perícia ligou para a casa dele e falou: servidor, eu preciso que você compareça aqui, porque precisamos homologar essa licença através de um ato pericial. E aí o servidor, olha, não dá para ter um bom senso, porque eu sei que essa perícia ela pode ser feita por videoconferência. Eu estou aqui pós-cirúrgico, com o peito aberto. E a administração reviu, antes de prolotar a decisão, mas ela analisou e deixou de solicitar a ida desse servidor para uma perícia presencial e fez a perícia através de videoconferência. Houve um bom senso da decisão da administração. Houve aqui a escolha de um meio menos restritivo, um meio que fosse menos oneroso aos direitos do administrado. Então, falou em bom senso, falou em aceitabilidade social, a sociedade olha e verifica aquela decisão como algo aceitável, razoabilidade. Já o princípio da proporcionalidade, ele é um pouco diferente. No princípio da proporcionalidade, as decisões precisam ser proporcionais. É isso aí mesmo. Aqui, a decisão ela precisa ser adequada. Adequada. O que é essa decisão adequada? Quando a administração ela precisa tomar uma decisão, essa decisão ela tem que ter uma proporção com que ela almeja alcançar. Vou te dar um caso concreto. Eu lembro de um feirante que foi... A prefeitura estava fazendo uma fiscalização na feira, e eu lembro de um feirante que ele foi multado em 15 mil reais por um descarte de laranjas fora da lata de lixo. Sendo que essa multa ela começava com 100 reais pelo código de postura da cidade. Ela começava com 100 reais. Ela podia ir de 100 reais a 10 mil reais. A 20 mil reais. Eu não lembro exatamente. Mas ele foi multado perto do topo. Eu te pergunto, será que o descarte de meia dúzia de laranja, para a administração pública fazer valer a sua decisão, fazer valer o caráter sancionatório, ela precisava aplicar a maior multa? Essa multa no seu patamar máximo não são para os casos mais graves? Será que o descarte de meia dúzia de laranja tem que ser aplicado num patamar máximo de uma sanção? Então, olha aqui. Pelo princípio da proporcionalidade, a sanção deve guardar relação com a gravidade da conduta. Não se pode aplicar sanções para condutas que tenham um pequeno potencial lesivo. É necessário que essa postura da administração seja adequada e seja necessária. Guarde isso aqui. Ela tem que ser adequada e necessária para o quê? Para alcançar o fim desejado. Lembra lá da feira? A sanção a ser aplicada, ela tem que ser proporcional àquilo que se almeja. Tem que ser proporcional ao fim desejado. Então, pelo princípio da proporcionalidade, é necessário o equilíbrio das condutas da administração pública em razão do fim que ela deseja alcançar. Princípio da motivação. Esse aqui é importante. Primeiro, já vou te falando aqui. A maior parte da doutrina diz que esse princípio aqui é obrigatório. Por quê? Há uma discussão porque o artigo 50 da Lei 9.784, a lei que regulamenta o processo administrativo federal, traz um rol do que é necessário motivar. Mas, de acordo com uma visão constitucional, a motivação ela acaba sendo necessária para a produção de todos os atos administrativos.
Então, o que é a motivação? Presta atenção aqui. Na motivação, você vai indicar os motivos da produção de um ato administrativo. Motivo. O que é um motivo de um ato administrativo? Então, quando a administração ela vai produzir um ato administrativo, ela possui aspectos de fato e aspectos de direito. Então, vamos imaginar que uma servidora requereu uma licença maternidade. A licença maternidade, ela vai ensejar um ato administrativo, que vai ser a licença que a servidora gozar a licença maternidade. Vai ser esse ato a ser publicado, enfim. Para a produção desse ato administrativo de licença maternidade, um dos elementos, que você vai estudar mais à frente, se chama motivo. O motivo, ele requer situações de fato e de direito. Qual é a situação de fato que vai ensejar esse direito da servidora à licença maternidade? É o quê? É o nascimento, ok? Nascimento do filho. E aí ela vai apresentar a certidão de nascimento. Então, é uma situação de fato. E qual é a situação de direito? É que a lei fala o seguinte: se a servidora der à luz e apresentar a certidão de nascimento, ela tem direito à licença maternidade. Então você tem um aspecto aqui de fato, um pressuposto de fato e um pressuposto de direito. Esse conjunto aqui, o pressuposto de fato e o pressuposto de direito, ele é o elemento motivo do ato administrativo. Isso é motivo. A motivação é a exposição do motivo. Então, quando o chefe do setor recebeu o pedido da servidora para gozar a licença maternidade, o chefe do setor vai chegar lá no papel e vai falar o seguinte: considerando que a servidora teve o seu filho, considerando que a servidora apresentou a certidão de nascimento, considerando que a servidora encontra respaldo na legislação, vou deferir a licença maternidade. A motivação é exatamente isso, a indicação, essa exposição dos pressupostos de fato e de direito que vão dar origem a um ato administrativo. Não confunda motivação com motivo. Motivo são os pressupostos de fato e de direito. Lembra lá da licença da servidora para gozar a licença maternidade. Motivação é essa exposição. Quando o agente público for produzir o ato administrativo da licença maternidade, ele vai fazer uma série de exposições, ele vai fundamentar esse pleito. Ele vai dizer o seguinte: considerando que a servidora apresenta a documentação, considerando que a legislação permite, eu defiro. Então, essa exposição, essa explicitação dos motivos se chama motivação. Então, o princípio da motivação, ele visa exatamente isso, dar maior segurança à prática de um ato administrativo, possibilitar que esse ato administrativo não seja feito de forma aleatória. Busca também dar segurança ao gestor público na produção do ato. Olha, eu encontrei aqui umas situações fáticas, encontrei situações de direito que permitem a produção desse ato administrativo. Um aspecto aqui se chama motivação aliunde. Tá? Então, o que você precisa saber sobre motivação aliunde? Aqui, a motivação de um ato, então imagine que um ato foi produzido e esse ato tem uma motivação ali, a indicação de motivos. Essa motivação quando for necessário um novo ato, então aqui temos um novo ato. Essa motivação pode ser empregada na produção desse novo ato.
Então, esse ato aqui, ele pode ser editado, esse ato número 2, ele pode ser editado com base na motivação do ato 1. Então, o administrador público ele não vai precisar fazer 2, 3, 4 motivações. Ele pode utilizar a motivação desse ato em novos atos administrativos. Ok? Isso se chama motivação aliund ou per relatione. Todas as vezes que a motivação de um ato determinado ela remeter a um ato anterior que embasa a sua edição, é evidente que aqui a gente precisa ter um embasamento, né? Tem que ter uma pertinência lógica. Não é pegar uma motivação aleatória e jogar aqui. É necessário que tenha uma pertinência lógica, um embasamento justificável. Ele não vai precisar, o gestor público não vai precisar produzir mais 2, mais 3, mais 4 motivações. Ele vai poder utilizar a motivação desse ato aqui. Ó. E aqui eu até expliquei já a diferença de motivação e motivos. Motivos são os pressupostos de fato e de direito, que vão justificar a produção do ato. Motivação é a exposição formal desses motivos. Lembra lá do considerando? Considerando que a servidora concebeu a luz ao seu filho, considerando que a servidora apresentou o atestado, que apresentou a certidão de nascimento, considerando que o normativo, a legislação municipal, estadual, a legislação lá que rege os direitos dos servidores civis, dá ao servidor o direito de gozar esse tipo de licença, defiro o pleito em questão. Então, os motivos não se confundem com a motivação. E aqui eu já falei com você, porque assim, a motivação é regra geral, é um princípio implícito, mas o artigo 50, lá da Lei 9784 de 99, ele frisa que a motivação ela é essencial para atos que venham a restringir direitos, atos que imponham sanções, atos discricionários. Aqui a gente fala do mérito, lembra? Atos que venham a decidir processos administrativos e atos que neguem, limitem ou afetem interesses dos administrados. E o último princípio é o princípio da segurança jurídica. Aqui, preza-se que os cidadãos, os indivíduos, eles não sejam surpreendidos por alterações na ordem jurídica da administração. O que a gente pode falar em termos gerais? Situações que já foram consolidadas, situações que já se tornaram concretas, elas precisam ser respeitadas pela administração pública. E aí a gente vai falar do respeito ao direito adquirido, os limites para a anulação dos atos administrativos. Se a administração ela tem uma nova interpretação sobre determinados aspectos normativos, essa nova interpretação ela não vai retroagir, ela precisa resguardar direitos que foram gerados com aquela interpretação anterior. Então, visualize aqui que, pelo princípio da segurança jurídica, qualquer modificação superveniente, ela tem que respeitar as situações que já se consolidaram no passado, ok? Bom, com isso aqui eu encerro o nosso bloco número 3.